Fala, meu povo, bom dia, bom dia! Never Eat Alone está no ar, nunca almoce sozinho. E hoje é o som de Aqui Choveu e Relampagou, estamos iniciando aqui essa transmissão. E é o seguinte, pessoal, isso aqui fica gravado lá no YouTube, tá certo? E hoje a gente vai falar aqui com a professora Marilza Santos novamente. Vamos continuar o papo que a gente começou semana passada, na verdade na segunda-feira, e tivemos problemas com a transmissão. E é o seguinte, vamos aqui compartilhar com os amigos, vamos chamar os amigos aí pra live. Eu vou dar uma compartilhada aqui, chamar os amigos aqui pra live, entendeu? E enquanto isso, vai chamando aí, pessoal, chama a galera aí que você acha que merece assistir essa parada, que vale a pena, entendeu? Hoje nós vamos falar de síndico profissional, por que zelador não é síndico e por que síndico não é zelador, entendeu? Tô chamando o pessoal aqui, pessoal, vai chamando aí a galera pra entrar na live. E é o seguinte, a professora já tá chegando na área aí, já vou chamar ela, vou desligar esse som aqui. Aqui choveu e relampagou, mas nós estamos aqui pra falar de coisa boa aqui na hora do almoço. Never Eat Alone. Amanhã essa live vai estar lá no YouTube, tá certo? Então, pessoal que tá ao vivo aí, bora assistir aí que vale muito a pena. Aquele negócio é o seguinte, convida 5 amigos aí, 3 amigos, não precisa ser 5 não, 3 amigos que vai dar certo. Já vou chamar a professora. Boa tarde, Cláudia. Chama o pessoal aí, chama seus amigos aí, Cláudia. Ô, Christian, já eu chego aí pra dividir as coisas aí com a galera, depois da live. Valeu, Pepe, muito obrigado aí, cara. Compartilha com os amigos aí, chama o pessoal pra live. Já vamos começar, vou chamar aqui a professora aqui pra gente começar aqui a live. Chamando aqui, professora Marilza aqui, entendeu? Mais conhecida como doutrinadora de síndico. Olá, Hernani, tudo bem? Bom dia, minha querida, tudo certo? Hoje vai dar certo, tá super legal? Hoje a sua imagem está perfeita. Ah, show de bola. Falei que a gente ia melhorar esse negócio, que o negócio é evolução, é sempre melhorar, a tendência é sempre melhorar. Professor, só para dar aquela contextualizada aqui, essa live foi feita baseada lá no livro do Keith Ferraz e a gente quer bater um papo aqui na hora do almoço para fazer o network e levar informação pro pessoal. Convidar o pessoal aqui que está assistindo a gente para convidar os amigos aí, usar as duas. A gente tem duas ferramentas aqui que eu acho que o pessoal às vezes fica em dúvida para que serve. Tem um símbolozinho que parece do WhatsApp, você pode clicar nele e deixar uma pergunta que a gente vai respondendo aqui durante o bate-papo. E esse outro que parece um aviãozinho é para você convidar seu amigo para vir assistir a live aqui com a gente e entrar aqui no conjunto de informação e ficar bem informado. Exatamente. Professora, novamente eu peço a senhora que se apresente aí pro pessoal de novo aí, porque segunda-feira a gente fez um início, mas teve gente que não estava e agora tem gente nova aqui de novo, então se apresente novamente. Show de bola. Eu sou Marilza Santos, atuei como síndica profissional por mais de 12 anos, cheguei a administrar 9 grandes condomínios simultaneamente e desde 2018 eu estou aqui na internet compartilhando o meu conhecimento aí com outros síndicos de todo o Brasil. Pô, show de bola. Professora, é o seguinte, o povo brigou, teve um zelador aí que mandou uma mensagem para mim aqui falando, pô, Renan, que negócio é esse? Que síndico empreendedor não é zelador? Ô, pessoal, não é desmerecendo nada, nenhuma profissão não, todo mundo tem sua profissão e cada um no seu lugar. E o cara que é zelador, ele pode virar síndico, não tem problema, ele pode virar síndico. Esclarece essa dúvida aí, professora, por favor, porque eu não quero confusão com ninguém. O Hernani colocou isso aí, gente, por quê? Porque muita gente acredita que o síndico ele é operacional. O síndico é para fazer tudo que o condomínio tem para fazer. E, na verdade, não. E por que ele colocou essa ideia de que síndico não é zelador? É porque o zelador ele faz a parte operacional dentro do condomínio, né? Ele é o braço direito do síndico, ele auxilia, ele supervisiona a limpeza, a portaria e tal. E o síndico não. O síndico ele não é eleito para fazer a parte operacional, ele é eleito para fazer a gestão do condomínio. Então, síndico faz a parte de gestão. E zelador, gerente operacional, eles vão fazer a parte operacional. Mas é nesse sentido, não no sentido de menosprezar ninguém, não. Meus amigos zeladores, tem que entender o seguinte, a grande maioria dos condomínios não vai funcionar sem vocês. Pode ter o melhor síndico do mundo, sem vocês e o pessoal da operação não vai funcionar. Mas Não, é isso aí, obrigado pela presença de...
Show. Só para Não você ter pode- uma ideia, Hernani, nós temos um síndico em São Paulo que ele era zelador, depois ele se tornou porteiro e eu ajudei a migrar para o síndico profissional. Ele já tem mais de 30 condomínios em São Paulo. Tá vendo? O cara é um empreendedor de sucesso. E ele era um zelador, entendeu? Mudou de função e hoje é um síndico de sucesso, um empresário, empreendedor, com 30 condomínios. Com certeza a empresa dele não é pequena, porque para administrar 30 condomínios ele não está sozinho, deve ter uma equipe abaixo dele. Com Então, aí, certeza. tá vendo? A oportunidade está para todo mundo. Eu queria que a senhora fizesse um compilado aí novamente daquilo que a gente falou. Qual que é a diferença do síndico, que a gente fala que é o síndico normal, e o síndico profissional, só para o pessoal pegar e a gente voltar no assunto aí. Show. Então vamos voltar um pouquinho, recapitulando aí a história. O condomínio, todo mundo sabe o que é um condomínio. Existe o condomínio residencial, existe o condomínio comercial, existe o condomínio de apartamentos, de unidades, de casas, né? Existem vários tipos de condomínios. Em todos esses condomínios é obrigatório ter um síndico. Esse síndico é quem? É uma pessoa física ou jurídica, né? Que se especializa em administrar condomínio. Qual é a diferença do síndico profissional e do síndico morador? É que o síndico morador, quando a gente chama síndico orgânico, síndico morador, é no sentido de que normalmente aquele síndico só administra aquele condomínio. Ele não tem esse cargo como uma profissão. Ele faz isso normalmente porque ele quer valorizar seu condomínio, porque ele quer melhorar, porque ele acredita que os seus conhecimentos podem melhorar os resultados do seu condomínio. Então, ele não vê esse cargo, esse trabalho como profissão. Ele só administra o seu condomínio. E a palavra síndico profissional vem de quê? Exatamente isso. Você pega esse trabalho, você se especializa em administrar condomínios e aí você faz dessa a sua profissão. E aí você tem 1, 2, 3, 10, 100, dependendo do seu conhecimento e da estrutura que você coloca. Por isso que a gente chama de síndico empreendedor, né? Síndico profissional é o síndico empreendedor, é aquela pessoa que empreende nessa função. A diferença é basicamente essa. Com relação à legislação, a Código Civil, a direitos, a deveres, as obrigações são exatamente as mesmas, não tem diferença nenhuma, nenhuma. Na verdade, a parte legal é tanto para o profissional quanto para o orgânico, o morador. E uma coisa que a senhora falou aqui, que eu só queria fazer uma observação. Pessoal, quando a professora fala que estudou administração de condomínio, não quer dizer que a pessoa seja formada em administração. Ela estuda um método para fazer o condomínio funcionar dentro das regras da legalidade. Inclusive, acabamos de dar o exemplo aqui do menino que era zelador, virou porteiro e depois virou síndico profissional e administra N conjuntos. No canal da professora tem um vídeo, não sei se é um vídeo, se é um depoimento, que eu vi só a chamada lá, mas ela falando que muitas pessoas hoje, de carreiras diferentes, tipo advogados, estão virando síndico profissional, entendeu? E administrando. Então, a pessoa ela deixa a sua profissão de raiz ali, de formação, estuda para virar um síndico profissional. Então, tipo assim, tem possibilidade para todo mundo, como a gente fala de empreendedorismo aqui, se você tem um nível de conhecimento, você pode ser síndico profissional, entendeu? Então, é isso aí. Professora, mais uma pergunta aqui. Qual que é o caminho para ser um síndico profissional? Por exemplo, a senhora tem essa formação, mas, por exemplo, tem um curso, a pessoa tem que estudar o Código Civil, algumas regras. Como é que é esse caminho? Então, muita gente acredita que ser síndico, Hernani, é algo intuitivo, sabe? Muita gente entra acreditando que é algo intuitivo. E, na verdade, isso está longe de ser o necessário, sabe? Eu sou formada em administração de empresas e quando eu me tornei síndica do primeiro condomínio, mesmo já tendo a experiência, tendo administrado várias empresas, eu já tinha trabalhado de gerência, de supervisão, inclusive já tinha tido a minha própria empresa. E ainda com todo esse conhecimento, eu tive muita dificuldade. Então, muita gente acredita, se você é um administrador de empresa, se você tem uma experiência administrativa e tal, pronto, já é suficiente, você tira de letra. E não é verdade, não é verdade. Por que que não é verdade? Eu vou te explicar. Porque se você trabalha em uma empresa,
Uma empresa privada, digamos que você vai concorrer a um cargo numa empresa. A empresa está selecionando uma pessoa que você tem o conhecimento, você vai lá se candidatar para essa vaga. Normalmente, você tem alguém acima de você que vai te orientar. Qual o trabalho que você vai fazer, qual é a direção que você vai, quais são as métricas, o que se espera de você. Normalmente você tem um treinamento. Quando você erra, tem alguém ali para te chamar a atenção e te colocar no caminho de volta. Então, normalmente... E outra coisa, você só entende daquilo ali, né? Por exemplo, você é um diretor financeiro, você está indo para uma empresa... O restante você nem olha. Tem alguém para cuidar de cada apartamento, tem alguém, né? Tem um supervisor, tem um gerente e você só cuida da sua área. Em condomínio é diferente. Em condomínio você cuida de tudo. Quando a gente olha para condomínio como uma empresa, é nesse sentido. Por quê? Porque o condomínio, ele não tem fins lucrativos. Então a gente não olha para ele como uma empresa. Mas ele não tem fins lucrativos, porém, analisa comigo. Quem compra uma unidade no condomínio, ele quer valorização, é óbvio. Ninguém vai comprar uma unidade, o olho da cara, para ver ela se desvalorizando a cada dia. Você quer valorização. Você quer viver bem, você quer morar bem, ou se for comercial, você quer que seja um lugar bom, atrativo, né? Se você está comprando para alugar, você quer que ela seja alugada facilmente. Quando você quer vender facilmente, quer que ela seja bem valorizada. Você quer que tenha um ambiente gostoso lá dentro. Você quer que seja um lugar com a manutenção em dia, com a segurança em dia. Você quer que a inadimplência esteja controlada, né? Se a gente observar tudo isso, é ou não é uma visão de lucro? Também é. É diferente, mas é uma visão de lucro. E quem é que cuida disso tudo? É o síndico. Então, a gente olha muito para o síndico, tem muita gente que olha para o síndico como aquela pessoa que vai fazer algo que é básico, que vai pagar contas e tal. E não é. A gente tem que entender muito além disso, porque em todo condomínio você pode contratar parte operacional. Se você precisa de um advogado, você contrata. Se você precisa de um engenheiro, você contrata. Tem a administradora que te ajuda na parte contábil, na parte administrativa, você contrata. Se você está precisando melhorar a segurança, fazer um estudo na segurança do condomínio, você contrata o especialista em segurança. Você contrata tudo. E quem é que você não contrata? É o gestor. Porque o síndico pressupõe-se que ele seja o gestor do condomínio. Então, ele é eleito em assembleia para ser a cabeça pensante, para ocupar o topo do organograma. Então, diferente de você entrar numa empresa e você cuidar de um departamento, ou você responder por aquilo que você está sendo contratado, o síndico é diferente, ele responde por tudo. Ele é a cabeça. Tudo que o condomínio precisa, ele tem que fazer ou buscar quem faça, né? Porque normalmente a gente busca quem faça e você continua na gestão. Então, esse é o pensamento que as pessoas têm. Não adianta você estudar apenas o Código Civil, onde fala da legislação, onde fala sobre os direitos e as obrigações do síndico. Por quê? Porque vai muito além disso. Dentro do condomínio, você tem 3 leis, que são leis, e que você tem que cumprir e fazer cumprir, que é o quê? A convenção, o regimento interno e as atas. As atas é quem? As atas é a decisão da Assembleia. As reuniões acontecem, a gente faz as aprovações e como documento gera ata. Isso é lei. O que é aprovado em Assembleia, o síndico tem que fazer cumprir. Então, o que você precisa? Voltando à origem da sua pergunta, o que você precisa para se tornar um síndico profissional? Precisa de conhecimento. Por quê? Porque se você tem um bom conhecimento de gestão condominial, você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E isso vai te trazer leveza para você executar um trabalho sem viver estressado, sem viver sobrecarregado, sem perder seus finais de semana, sem perder sua noite de sono, sem conseguir viajar, sem ter qualidade de vida. Essas pessoas que têm isso tudo é porque certamente não têm o conhecimento necessário. Show de bola. Maísa, só para deixar esclarecido aqui, o pessoal, quem quiser, tiver dúvida, pode botar na caixinha de pergunta aí, no balãozinho que parece o WhatsApp, que daqui a pouco a gente vai responder essas perguntas. Show.
A pessoa deixou um comentário aqui, só que como tem muita gente comentando, pessoal, muito obrigado quem chegou depois. A live também vai ficar gravada no IGTV e amanhã ela só pro YouTube. O comentário foi o seguinte: uma pessoa comentou aqui que na cidade dela, não sei se é pela convenção do condomínio lá, como funciona, mas eles só querem pagar meio salário para o síndico, sendo profissional ou orgânico. Quem dita esse valor de pagamento? Isso tem uma regra dentro do Código Civil, já que é a normatização para essa função? Ou é tipo o condomínio que decide isso, a convenção que decide? Essa é uma pergunta excelente, Hernani. Quem está entrando normalmente tem essa pergunta. Porque, deixa eu explicar de uma forma mais ampla, para as pessoas entenderem. Existem 3 formas de remuneração dentro do condomínio. Normalmente é a forma direta. O que é direta? É aquele remuneração, né? A Assembleia aprova uma remuneração. Tem a indireta, que é o quê? Que é a isenção da taxa condominial. E tem o síndico morador, que traz um bom resultado, e ele tem as 2 formas. Ele tem a isenção e tem mais um complemento salarial, né? Tem mais um... Não chamo de salário não, porque quem tem salário é quem é contratado. O síndico não é contratado. Ele não é funcionário do condomínio, tá? Então, como que é feito isso? Como é que você decide o valor que vai remunerar esse síndico? Primeiro, lá na convenção, ela fala se o cargo será remunerado ou não. Se lá na convenção disser que é um cargo voluntário, eu sugiro que primeiro faça a alteração da convenção. Porque normalmente a convenção tem um peso muito grande. Então, se alguém depois entrar na justiça e disser que foi aprovado algo contrariando a convenção, é possível que consiga anular essa ata e vai ter uma dor de cabeça. Então, se lá na convenção está dizendo que o cargo é voluntário, primeiro tem que alterar a convenção. Digamos que a convenção não fale nada. Normalmente não fala, tá? Para síndico, normalmente a convenção não fala nada. Ela só fala de voluntário ou não na questão do subsíndico e no conselho, tá? Mas no síndico normalmente não fala. Então, como é que você faz? Você coloca o seu preço. Você é um síndico, você vai analisar, você vai conhecer o condomínio, você vai ver qual é a necessidade que o condomínio tem, você vai colocar na sua proposta qual é o tempo de dedicação que você vai oferecer para esse condomínio, qual é o seu conhecimento, qual é o seu resultado, o que você é capaz de fazer por esse condomínio. Com base nisso tudo e nas informações que tem lá dentro do condomínio, você vai fazer a sua proposta e colocar o preço do seu serviço. E aí chega o dia da assembleia, você vai lá, participa da assembleia, faz a sua apresentação e coloca o seu preço. Quem vai bater o martelo, se vai aceitar aquele preço ou se vai negociar, é a assembleia. Pô, show de bola. Só lembrando aqui, pessoal, que de acordo com o que a professora está falando aqui, a convenção, para a gente que é empreendedor, é como se fosse o manual de cultura da empresa. É a cultura do condomínio. Está tudo ali dentro, as regras estão ali, o que tem que ser seguido e o que pode e o que não pode. Tá certo? Então, isso tudo é votado em assembleia, junto com os moradores, com os proprietários das unidades. Então, tem que seguir a convenção, não adianta. Até essa questão do salário, igual ela como está falando, tem o salário que é do contratado, tem que a ajuda de curso, tem... Então, da forma que está na sua convenção aí, é bom dar uma olhada como está na convenção aí, e aí essa questão de meio inteiro, se tem um valor diferenciado, vai ser definido pelo conjunto, pelo coletivo aí do empreendimento. Exato. Professora, vamos ver aqui as perguntas aqui, que já tem 3 perguntas aqui, o pessoal está com dúvida. Vou passar primeiro aqui. Vamos lá. Como lidar com os inquilinos que acham que são proprietários, no caso até chegou a falar, eu pago até o seu salário. Aí eu só queria falar uma coisa, aí já, aquilo que a senhora falou, conhecimento, né? Porque aí já parte para a parte de RH, como se fosse uma empresa, a parte de pessoas, né? Mas aí a senhora que é especialista, fala aí, pessoal. Então, vamos lá. O síndico, ele tem que ter uma habilidade, Hernani, que muitos esquecem que ele tem que ter. É a habilidade da liderança, é a habilidade de se impor, é a habilidade de se comunicar, é a habilidade de fazer algumas campanhas de conscientização. Eu costumo dizer o seguinte, chegam algumas pessoas e falam para mim, professora, lá no meu condomínio as pessoas não respeitam, as pessoas não me respeitam, as pessoas fazem assim, assim, assim. Aí eu falo, tá, ok. E a culpa é de quem?
A culpa é nossa que a gente não sabe se impor. A gente não sabe se impor, a gente tem que chegar, mostrar o que é o trabalho, o que é o papel de cada um, como que a gente faz isso, qual é o caminho legal. A gente tem que dialogar, a gente tem que mostrar isso tudo. E o que acontece com relação ao condomínio? Voltando um pouquinho. Cada unidade, ela pode ser habitada pelo condômino. Quem que é condômino? É o dono da unidade. Ela pode ser habitada pelo dono ou ela pode ser alugada, que aí é o que a gente chama do inquilino, né? O inquilino paga o aluguel. O síndico, ele sempre deve tratar com o proprietário e não com o inquilino. Se ele vai notificar a unidade, se ele vai multar a unidade, se ele vai cobrar inadimplência, qualquer coisa que ele tenha que resolver dentro do condomínio, não é com o inquilino que ele tem que tratar. Ele tem que tratar com o proprietário. E aí, essa questão de, mas eu pago o seu salário, isso é comum. Eu também já escutei isso e todo síndico já escutou ou vai escutar algum dia. Porque as pessoas falam, eu pago o seu salário, você é empregado do condomínio. Não, gente, eu não sou empregado. Eu não sou funcionário do condomínio, eu não tenho os direitos de CLT. Eu sou eleito em assembleia para representar o condomínio. Então, tem um ditado que as pessoas falam assim, o síndico ele tem que estar disponível 24 horas. Não, não é verdade. O síndico não é escravo de ninguém. Nem relógio trabalha de graça. Então, o síndico, ele é responsável 24 horas pelo condomínio, é verdade. Ele é responsável. Não significa que ele tem que estar disponível 24 horas. É por isso que entra o conhecimento. Se você sabe aquela frase, gente, eu falo muito essa frase, mas é exatamente o que resume. Quando você sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, você sabe dar resposta para essas pessoas, você sabe colocar cada um no seu lugar com educação, com carinho, com amor, mas se impondo, mostrando que você tem conhecimento, qual é o lugar de um, qual é o lugar do outro, entende? Então, é tudo uma questão de diálogo. O síndico que ele sabe se comunicar, ele consegue melhores resultados. Pô, show de bola. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Só lembrando, pessoal, quem está na live aqui, quem quer dar audiência aqui da professora, a gente tem uma palestra aqui com... Palestra não, foi um bate-papo também igual esse com o Ricardo Hestel, que ele é um especialista em liderança do John Maxwell Team, que é o maior especialista em liderança do mundo. E ele representa o John Maxwell Team aqui no Brasil. Depois, se o pessoal quiser ver lá, tem muita dica que pode ajudar nesses conflitos, tá? Aí no IGTV. Legal. Vou passar para a próxima pergunta aqui, professor, para a gente esclarecer a dúvida. Uhum. Poderia esclarecer sobre a administração de condomínios profissional, é obrigatório o CRA? Olha só, se é administradora de condomínio, síndico profissional e se é obrigatório CRA. Bacana, vamos lá. O povo confunde muito a administradora de condomínio com o síndico profissional. São duas figuras diferentes, são duas empresas diferentes, com papéis diferentes, com responsabilidades diferentes dentro do condomínio. O síndico profissional, independente de um síndico profissional, síndico remunerado, síndico voluntário, síndico morador, não interessa. Lá no Código Civil fala síndico. A palavra que tem lá é síndico. Independente de quem é você, você tem as mesmas obrigações legais, os mesmos deveres, os mesmos direitos, você responde da mesma forma e você só pode entrar no condomínio, você só pode representar o condomínio por meio de eleição em assembleia. Então, o síndico morador ou síndico profissional, ele é eleito em assembleia para representar o condomínio. Ok, ele tem uma função específica. Ele entra no condomínio para representar o condomínio. É como se fosse um presidente de uma grande empresa, né? Ele está entrando e ele responde civil e criminalmente pelo condomínio. Ok. E quem é a administradora de condomínio? A administradora de condomínio é uma empresa que é uma empresa terceirizada que presta serviço para o condomínio. Essa empresa, ela faz a parte contábil, ela auxilia na parte administrativa, várias coisas que a gente tem que fazer ao invés de você contratar um contador, contratar um auxiliar administrativo, contratar não sei quem e botar tudo dentro do condomínio, você terceiriza esse pacote de serviço com a administradora. É uma empresa que nasceu para ajudar
na função do condomínio, ajudar na gestão do síndico dentro do condomínio. Então, qual é a diferença básica? O síndico é eleito em assembleia para representar o condomínio. A administradora é uma prestadora de serviço que o síndico contrata para auxiliar na gestão do seu condomínio. Ok. Com relação ao CRA, é necessário ter CRA? Não, não é necessário. O síndico pode ser administrador de empresa, pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser psicólogo, pode ser professora, pode não ser nada. Ele pode ter o 2º grau, entendeu? Por que que isso acontece? Porque ainda não é uma profissão regulamentada pelo Ministério. Ah, professora, mas então se não é uma profissão regulamentada pelo Ministério, não é legal. É legal sim, porque o Código Civil traz isso daí. Então, lá no Código Civil, no artigo 1347, diz que a Assembleia vai escolher um síndico, condômino ou não, e esse síndico vai representar o condomínio ali por 1 ano ou 2 anos, conforme diz a convenção, e que ele poderá renovar isso daí. Então, não é regulamentada pelo Ministério, porém, é uma profissão totalmente legal, estabelecida lá no Código Civil. Então, não tem que ter CRA, não tem que ter OAB, nada disso é exigido. O que é exigido é o quê? É conhecimento. Conhecimento de gestão, responsabilidade para lidar com o dinheiro das pessoas, honestidade, né? Habilidades, algumas habilidades como inteligência emocional é algo que conta bastante também. Pô, show de bola. Só para esclarecer, quem perguntou o que é CRA, é Conselho Regional de Administração. É só isso, gente. Não é CRA, é Conselho Regional de Administração. Os administradores que exercem a função, eles são registrados no CRA e tem uma carteirinha. Igual o médico tem o CRM, igual o enfermeiro tem o CRF lá e o CREA do engenheiro. É só isso, gente. Tá E certo? Então é isso. Hernani, perdão te cortando. Lembrando que o CRA ele é exigido para a administradora, tá? Essa que a gente acabou de falar, a administradora de condomínio é exigido, ela tem que ter CRA. O síndico profissional não. Pô, show de bola, professora. E só lembrando, pessoal, que é o seguinte, igual a professora falou, o síndico, ele é independente, ele pode não ter uma profissão declarada. E ele é síndico porque ele está regulamentado pelo Código Civil e depois ele foi eleito por uma assembleia dos condôminos, dos moradores, de todo um coletivo dali da região, beleza? A última, tem mais uma pergunta aqui, professora, vamos ver o que o pessoal está falando. Precisa assembleia para renovar a estadia do síndico? Exatamente, precisa sim. Lá na convenção está dizendo se o mandato do síndico é de 1 ano ou se é de 2 anos. Então, a prestação de contas ela tem que acontecer todo ano. Todo ano, conforme a data que está lá na convenção, tem que haver uma AGO. O que é AGO? Assembleia Geral Ordinária. Inclusive, é a única assembleia exigida, obrigatória pelo Código Civil. E essa assembleia normalmente serve para quê? Para fazer a prestação de contas durante todo esse ano, para fazer a aprovação da previsão orçamentária, que é onde a gente define o valor da taxa condominial, e normalmente para fazer a eleição de síndico, subsíndico, conselho. Porém, se o síndico, subsíndico e conselho for a cada 2 anos, então não vai acontecer todo ano, né? Óbvio. Então, isso vai acontecer a cada 2 anos, conforme diz a convenção, e aí ele vai fazer a prestação de contas e vai se candidatar novamente. Tem síndico que está em condomínio aí por 15 anos, por 20 anos, se na convenção não tiver nada limitando isso daí. E ele está fazendo uma boa gestão, ele é um síndico transparente, ele é um síndico que presta contas, ele é um síndico que traz para o condomínio o que o condomínio precisa. As pessoas gostam do trabalho dele, então não tem por que não ser reeleito. Então, a cada 1 ano ou a cada 2 anos, conforme a convenção estabelecer, ele vai se candidatar novamente e ser eleito por mais um mandato. Show de bola. Pessoal, quem está na live aqui, a gente está quase 60 pessoas. Quem patrocina esse negócio aqui é vocês, apertando o coraçãozinho e compartilhando com os amigos. Isso aqui que faz a gente fazer mais lives como essa, tá certo? Então, peço aí para vocês, aperta o coraçãozinho e chama os amigos para ver a live. Professor, agora eu tenho uma pergunta que antes de responder a outra que o pessoal mandou, eu tenho uma aqui, minha mesma, uma dúvida minha. Quando
o condomínio vai entrar em eleição para decidir se o síndico renova ou se você tem outra chapa ali, como eles falam, geralmente fala popularmente. Como é que é? Se eu quiser apresentar síndicos, hoje o síndico, por exemplo, é orgânico, mas eu quero apresentar um síndico profissional. Eu tenho que levar, tipo, 3 propostas, igual funciona na nossa empresa aqui, quando eu quero trocar alguma coisa, eu trago umas propostas para o pessoal analisar. Como é que funciona esse processo? Não, não há necessidade. Você, como condômino, você pode levar o síndico profissional, se você acreditar que é uma boa opção para o seu condomínio. Você, no dia da assembleia, você faz contato antes, verifica quem é o síndico da sua região. Inclusive, nós temos alunos SSP pelo Brasil inteiro, viu? Quando você precisar, é só você falar comigo que eu te indico algum aluno SSP aí próximo da sua região, tá? Então, você entra em contato com o síndico, fala sobre a assembleia, qual é a data, o síndico vai lá e se apresenta. Não precisa ter 2 ou 3 propostas, não há necessidade. Normalmente, o síndico, a gente fala que ele, antes de aprovar uma conta dentro do condomínio, um contrato novo, antes de comprar alguma coisa para o condomínio, ele deve ter 2, 3, 4 orçamentos. Mas não é nem porque é obrigatório, é porque, como ele é um gestor, ele precisa buscar o melhor custo-benefício para o condomínio. Então, a gente só sabe disso fazendo algumas propostas. Entendi. Show de bola. O pessoal está perguntando aqui, depois da eleição, todo mundo votou, deu certinho a escolha do novo síndico. É, o prazo para assumir a nova administração, o novo síndico, tem um prazo? Ou isso também está na convenção? Ou tem uma regra de mercado? Como é que é essa situação? Não, quem define é a Assembleia. Normalmente a gente assume logo em seguida. Por exemplo, hoje é 20, né? 20, 20. Hoje é 20. Digamos que o próximo síndico tem uma assembleia hoje no condomínio. Então, a assembleia vai definir, olha, vamos terminar esse mês, o síndico atual vai terminar esse mês para fechar isso, isso e aquilo, e o novo síndico assume a partir do dia 1º. Ou, em alguns condomínios, não. Tem 2, 3 dias para poder passar a gestão de um síndico para o outro e o outro já assume. Tem condomínio que é praticamente de imediato. Teve assembleia hoje, amanhã de manhã o síndico novo já assume. E aí tem essa questão de transição, né? De um passar para o outro e tal. Mas quem define é a Assembleia. Se a Assembleia não definir nenhum prazo específico, então é praticamente de um dia para o outro mesmo. Entendi. Agora sim, eu vou dar uma dica como empresário, como empreendedor. Pessoal, quem está assumindo uma situação, uma posição de síndico nova, aí é aquela questão, beleza, deu prazo ali que foi determinado, mas aí você vai fazer, juntamente com o síndico anterior, uma auditoria para ver o que você está recebendo, né, também. Se não É, sei se precisa de praxe, de termo, de ter um termo de passagem de gestão. função, entregando tudo que estava anteriormente. Aí a questão é uma questão de administração, é isso que a pessoa fala, é conhecimento, você estudar um pouquinho, ver. Hoje tem muita informação, aí você vê a informação, como é que faz uma passagem de transição, e eu acho que vale muito a pena estudar isso aí na hora que for receber um condomínio novo, certo? Na Professora, hora deixa de eu ver a receber última. e também na hora de passar, né? Com certeza, fica essa dica aí. Deixa eu ver aqui essa última pergunta que o pessoal deixou aqui. Tem uma moradora que faz barulho de coisas caindo e jogando no chão depois das 22 horas. Pessoal, aí eu não sei, a professora que vai falar aí como é que é, mas eu acho que isso aí é fácil de resolver. É, tem coisas que a gente tem que usar o bom senso, né? Tem alguns barulhos que realmente incomoda a reclamação e aí o síndico deve tomar uma atitude. Mas tem algumas coisas que é questão de bom senso, que vai acontecer e que quem mora em condomínio tem que saber que vai passar por essas coisas, né? Agora, se é uma situação complicada, onde esse apartamento está realmente incomodando, com a música muito alta, com um cachorro que não para de latir, sei lá, se tem algo que realmente incomoda, o que que o morador vai fazer? Vai registrar essa informação no livro de ocorrência, que ou fica na portaria, em alguns casos fica em portaria, ou fica com a gestão do síndico, ou até mesmo por e-mail. Você registra a informação. O síndico vai fazer o quê? Ele vai buscar saber da veracidade dessa informação e vai buscar conversar com essa pessoa. Primeiramente, a gente faz uma notificação verbal. Vai lá, conversa com essa pessoa, fala que ela está incomodando as outras unidades e que ela não pode fazer, parará, explica direitinho conforme está ali a norma na convenção, no regimento interno.
E explica para essa pessoa que se ela não parar, se ela permanecer com essa atitude incomodando os vizinhos, a próxima ação do síndico vai ser notificar por escrito e depois, se continuar insistindo, essa unidade vai ser multada. E assim ele deve fazer. Digamos que futuramente, daqui a algum tempinho, aconteceu de novo. Houve reclamações novamente. O síndico foi lá, verificou, é verdade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai notificar por escrito. E aí, aconteceu pela terceira vez, ele vai multar. E essa multa, o valor e tudo, vai estar lá na convenção do condomínio. Entendi. Outra dica que eu deixo aqui como empreendedor é observar a lei do silêncio, porque cada estado tem uma. No final, o final da lei, o horário geralmente é o mesmo, às 22 horas, mas o início da lei do silêncio, ela tem variações por estado. Aqui no Distrito Federal, ela é uma lei distrital, então o pessoal observa isso aí para até na hora de você dar uma informação para o seu morador, para o seu condômino, você já está com isso aí na mão e saber como é que funciona. Pessoal, agora a gente respondeu 6 perguntas aqui do pessoal, agora a gente vai voltar aqui para o script. E a pergunta que eu quero deixar para a senhora agora é o seguinte: qual que é o. 2020 a gente acelerou muito. Essa pandemia fez a gente acelerar, passar por mudanças muito grandes em todas as áreas, inclusive nessa área de vocês, dos síndicos, do condomínio. O que a senhora vê que é uma tendência que veio agora e vai ficar para 2021 e é uma tendência que não tem como voltar mais, que a senhora viu agora com essa questão da pandemia? Conhecimento, Hernani. Conhecimento. Muitos síndicos que não têm conhecimento sofreram bastante nesse período e muitos até desistiram. Tem condomínio que ficou a Deus dará, sabe? Sumiu. Síndico renunciou, subsíndico renunciou, até o conselho renunciou. Teve condomínio que veio me procurar socorro. O que a gente faz? A gente não tem mais síndico, não tem subsíndico, não tem conselho, não tem ninguém. Por quê? Porque quando você não tem conhecimento, quando chega um momento como esse, onde as atitudes dependem do síndico e não tem lugar nenhum escrito, ele vai ter que apelar para o conhecimento dele, né? Para o bom senso, para a experiência, para o conhecimento teórico, porque isso tudo que a gente viveu agora não está na lei, não está na convenção, não está no regimento, não está em lugar nenhum. Então, o que vai determinar você fazer uma boa gestão nesse período? É o conhecimento que você tem. E muita gente sentiu na pele isso daí. Então, tem condomínio, Hernani, que está triste de se ver. Por quê? Porque a inadimplência está lá nas alturas. Tem condomínio que tem tanta dívida que tem 2, 3, 4, 5 parcelas de água sem pagar, de energia sem pagar, funcionário sem receber. Tá? Aquele Deus nos acuda, virou assim, ó, de pernas para baixo. Por quê? Porque a gestão e a pessoa não sabia como lidar numa situação como essa que a gente viveu. Então, o que eu vejo nesse momento? Que houve uma maturidade, não só dos síndicos, que entenderam que tem que ter conhecimento, mas também dos condôminos, dos moradores de condomínio, que estão vivendo essa situação toda. Como a gente já sabe, o fato da gente estar vivendo isolado aumentou tudo, né? Porque as pessoas estão mais tempo em casa. Então, o barulho aumentou. A falta de sensibilidade de alguns aumentou. A irritabilidade aumentou. Por quê? Porque estamos trabalhando de casa. A gente está trabalhando de casa, a gente quer trabalhar. Só que a vizinha do lado, os filhos não estão indo para a escola. Tá todo mundo em casa. 2, 3, 4, 5 crianças em casa fazendo barulho. Do outro lado, tem uma senhora que está tomando remédios e que precisa descansar. Então, aumentou isso tudo. Aumentou os conflitos, aumentou a inadimplência, porque aconteceu também uma taxa altíssima de desemprego, né? De desemprego, de empresas fechando as portas, e muitos condôminos se viram sem conseguir pagar a taxa condominial. Então, você vê que é uma série de coisas e vai virando uma bola de neve. E se a pessoa não tiver um bom conhecimento para entender o problema e buscar soluções para esses problemas, a coisa vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Chega uma hora que fica insustentável. E eu tenho percebido isso. Nesse momento de desemprego, ser um síndico profissional é uma opção? Vou te falar que é uma excelente opção.
Porque o custo não é alto para você entrar. Existe um bom curso para você entrar, é claro, exige um bom conhecimento, mas é fácil você conseguir se estabelecer no sentido de que tem uma demanda gigantesca. Todo condomínio que você olhar tem um síndico. Seja ele comercial, residencial, ele sempre vai ter um síndico. Esse síndico vai ser eleito ou reeleito a cada 2 anos ou substituído por alguém que tenha mais conhecimento, que seja mais capaz de trazer o resultado para o condomínio. Então, tem uma demanda muito grande, o mercado está aberto, está crescendo, crescendo, crescendo muito. É algo que você não precisa de carteira assinada, você não tem carteira assinada, você não tem que ter uma faculdade, você não é exigido de você uma segunda, terceira língua. Ou seja, é fácil de você entrar no mercado, desde que você tenha um bom conhecimento para se estabelecer. E nesse período a gente viu isso, que se você não tiver um bom conhecimento, você precisa buscar urgentemente, porque senão você vai ser substituído por outra pessoa que tenha mais conhecimento que você. Pô, show de bola. Na verdade, assim, essa pergunta da tendência, eu vi, assim, eu tenho uma empresa que ela trabalha com entregas, então a gente não parou na pandemia. Então, mas a gente viu a evolução de muita coisa dentro dos condomínios. Principalmente que a gente está aqui em Brasília, então tem muito condomínio, né? A grande maioria vertical. E aí, o que a gente viu? Para os síndicos que não são daqui, são de fora e às vezes está buscando uma ideia, a gente teve síndico que usou espaço coletivo para montar um cowork para os profissionais que estão trabalhando em casa ali dentro, respeitando toda a situação da pandemia, distanciamento, com higienização, para criar um espaço de estudo para as crianças, porque às vezes tinha a brinquedoteca. Mas, pô, tem criança demais, aí criou um espaço para a galera estudar, então diminui o barulho no condomínio durante o dia. Então tem muita ação que eu acho que também o síndico tem que ser um cara observador. Ele tem que observar o que vem de fora. O que a gente fala aqui, professor, quando o cara é um empresário, que ele tem uma empresa, e eu vejo o síndico nessa função hoje, é o seguinte, o macaco que está dentro da árvore não sabe o tamanho que a árvore tem. Então, se ele passar a observar um pouquinho de fora, às vezes o condomínio do lado está fazendo uma ação que ele pode tomar no dele, que vai dar certo. É igual essa questão que a senhora falou, de inadimplência, de às vezes tem muitas contas a pagar, cara, bate um papo, procura um conhecimento, procura um outro síndico. Como é que você faz quando tem inadimplência? Uma pessoa que me perguntou como é que, aqui, deixou aqui no comentário, como é que ele sabe a inadimplência do seu condomínio? E pelo nome da pessoa ele era síndico porque tinha síndico antes. Eu acho que vale a pena você procurar a sua administradora de condomínio, contador, que pelos números ele vai te falar como está a inadimplência e vocês vão fazer um plano de ação para poder fazer essa cobrança. Às vezes, pô, tem inadimplência por falta de emprego e tal, então tem essa situação. Mas analisar os números também é uma tendência, que essa tendência aí ela não é uma tendência, é uma coisa antiga, né? Então, tipo assim, você tem que analisar os números do seu condomínio. A gente aqui fala como empresa, mas é tipo analisar mesmo. Quem está pagando, quem não está, onde você está pagando juro, onde o condomínio está pagando juro e pode diminuir isso, porque vai sobrar mais caixa. Então tem toda essa situação. Professora, a gente já está meio que finalizando aqui. Agora são 2 perguntinhas que a senhora vai tirar de letra. Isso aí é fácil. Pessoal, quem deixou pergunta na caixinha, a gente não conseguiu responder tudo, eu vou fazer o seguinte. Depois vocês podem entrar no Instagram da professora, deixar a pergunta lá no direct, que eu tenho certeza que ela vai ter um prazer enorme em responder a sua pergunta, tá certo? E peço para vocês também, pedir o pessoal para ver a live depois. Professora, agora a pergunta é o seguinte. Essa é mais tranquila. Quem que é uma pessoa de referência e sucesso para a senhora e uma música que a senhora escuta de manhã, a hora que a senhora sai para dar aula, a hora que a senhora sai para fazer de condomínio, ou aquela música que a senhora gosta que é para deixar tudo no alto astral? Ai, essa pergunta é boa. De pessoas que eu escuto, eu tenho várias pessoas que eu escuto, mas assim, existem alguns mestres, né? Alguns mentores que a gente chama. E na nossa atualidade, uma das pessoas que eu escuto muito, que eu não sei se você deve conhecer, mas eu não sei se as pessoas conhecem, é o Pedro Superti. Eu gosto demais. Você conhece o Pedro? Ele é um encantador de cliente. Exatamente. Ele fala muito sobre diferenciação. Porque hoje não basta você ser o mesmo. Você tem que ter diferenciais.
Você tem que saber conquistar o cliente. E eu amo as aulas do Pedro, eu participo sempre e eu sou uma fã do trabalho dele e é uma pessoa que eu escuto muito. Com relação à música, eu gosto muito de músicas calmas quando eu estou precisando daquela energizada. Eu gosto de músicas mais instrumentais, mais tranquilas, onde você pode fechar os olhos, parar, respirar, pensar no seu dia e trazer um pouco de paz, um pouco de mansidão para isso tudo. Eu tenho uma playlist gigantesca, mas para resumir, são músicas mais instrumentais. Eu gosto de música onde eu coloco o fone de ouvido e eu viajo. Pô, show de bola. Pessoal, o Pedro Superti, tá vendo aí, ó, a professora deu a dica quem ela segue para aprender também. Então, o Pedro Superti é um cara ele tem um programa que chama Fator X, que ajuda a encantar o cliente, diferenciação. Tem muita aula dele de graça aí na internet, ele também tem curso. Não estou fazendo jabá, a gente não está fazendo jabá, a gente nem pelo menos, não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto do trabalho dele, muita coisa, ele analisa muita coisa e passa muita coisa bacana. E essa questão da música, igual a senhora falou, tem dia que você quer estar mais calmo, tem dia que você quer estar mais agitado. Entendeu? Isso aí é uma coisa que vai de cada um. Professora, agora a pergunta é o seguinte: um livro que a senhora indica, ou um livro que a senhora leu mais, ou um livro que a senhora está lendo? Porque é o seguinte, como o projeto aqui da live é baseado no livro, a gente sempre pede um livro. Por exemplo, esse livro eu já li, que baseou a live, eu já li ele 2, 3 vezes e tiro insights diferentes, né? Sim. Então, às vezes a senhora tem um livro, quer indicar um livro que a senhora está lendo aí, pessoal. Pode ser um livro técnico, pode ser um livro que não é técnico, de outros assuntos, fica à vontade. Eu adoro livros e eu estou sempre enviando livros, eu estou sempre falando de livros nas minhas aulas, mas tem um livro que se eu pudesse fechar assim, de todos os que eu já li, o que mais trouxe um grande resultado para a minha vida e não só para a minha vida, para os meus alunos e todo mundo que eu indico consegue transformar a vida. E assim, se você quer transformar a sua vida em 2021, dar aquela sacudida, sabe? Começar o ano com o pé direito, colocando metas, buscando atingir seus objetivos, leia e pratique o livro O Milagre da Manhã. Para mim não tem outro para resumir o que esse livro ensina. Ele é esplêndido. Eu já vi pessoas, já alunas minhas, saírem de depressão. Eu já acompanhei resultados fascinantes dos meus alunos e esse livro ele é magnífico porque muita gente gosta de um passo a passo, né, a ser seguido. E esse livro ele ensina você a aproveitar melhor o seu dia. Ele ensina você a ter uma rotina matinal a partir do momento que você acorda, o que você tem que fazer. Ele ajuda você a olhar para você e entender que mesmo em meio a um turbilhão de coisas que estão acontecendo, de cliente, disso, daquilo, você tem que tirar um tempo para você. Você tem que ter um tempo para cuidar de você, para cuidar do que você gosta. Enfim, para mim, esse livro supera todos os outros que eu já li até hoje. Para a senhora ter uma ideia, o Milagre da Manhã, o que aconteceu? A gente, graças a um amigo nosso aí, o Lucas Codri, a gente, o ano passado, fez um grupo no WhatsApp e todo dia de manhã a gente reunia 6h30 da manhã e lia um capítulo do livro, todo mundo junto, e fazia um comentário ali, fazia tipo uma live, fazia um comentário daquilo ali, do livro, que para dar essa rotina para todo mundo. Então fica aí uma dica, é um livro bacana demais, ajuda muito a você ter uma rotina. Ele foi escrito baseado no Tony Robbins e uma galera fera, então vale muito a pena. Galera, fica aí a dica do livro da professora. O pessoal perguntou quem é o mentor aqui dela, é o Pedro Superti. Tá certo, pessoal? Procura na internet que vocês vão achar. E outra, mentor, gente, não é só aquela pessoa que você está em contato direto com ele, não. Pode ser uma pessoa que você não conheça, mas que as ideias dele sejam boas e possam te esclarecer. Então, isso é ser mentor, tá certo? Pessoal, agora é o seguinte, é uma hora muito importante. Agora é onde a senhora fala, onde o pessoal te encontra, como é que faz para fazer seu curso, se quiser tomar um café com a senhora, como é que faz aí? Faz o jabá da senhora, fala do curso da senhora, fica à vontade agora. Show de bola. Para quem quer entender um pouco mais sobre gestão condominial, seja síndico, seja para se tornar um síndico, seja apenas um morador de condomínio que quer conhecer um pouco mais, a gente tem live
Todos os dias, Hernani, todos os dias. De segunda a sexta-feira, para ser mais exato, às 9h57, aqui no meu canal do Instagram. E toda quinta-feira à noite, às 9 da noite, eu tenho uma super aula lá no YouTube. Ontem eu fiz a aula de número 75. Então, já tem 75 semanas que eu faço uma aula no YouTube às 9 horas da noite. Mas aqui no Instagram, a gente tem de segunda a sexta-feira, às 9h57. E é sempre uma aula de perguntas e respostas. Às vezes eu trago algum tema específico, às vezes eu vou lá simplesmente para responder as pessoas, me doar um pouco mais, explicar um pouco mais sobre esse trabalho. E se você me permite, eu quero divulgar um evento online que eu vou fazer. E Pois, agora faça da senhora. Show. E agora em dezembro a gente vai fazer a próxima edição e vai ser a última do ano da Semana Super Síndico, Hernani. Semana Super Síndico é um evento online onde eu faço, vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. E é um evento onde eu falo para as pessoas sobre o mercado condominial. O que é esse trabalho de síndico profissional, se é para você ou não, como é esse mercado, como é a parte da remuneração, o que é que você precisa. E aí, as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais e se tornar um síndico profissional, eu abro as inscrições do meu curso logo após essa Semana Super Síndico. Então, fica aí o convite, quem ainda não se inscreveu, semanasupersíndico.com.br, vai lá, se inscreva e entra lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp ou confirma seu e-mail para que você possa receber o link das aulas ao vivo. Pô, show de bola. Professora, queria agradecer demais essa aula de hoje aqui, que a senhora deu 2 aulas hoje, a senhora deu uma 9 horas e agora deu outra meio-dia para a gente aqui. E dizer o seguinte, pessoal, como ela falou, quem a gente não conseguiu responder as dúvidas, pode mandar o direct direto para ela, que ela vai responder, tá certo? Quem sabe não vira até um tema de uma aula, quem sabe você tem uma dúvida aí que vira um tema de uma aula. E, professora, muito obrigado pela atenção. E sucesso aí no curso. Eu vou tentar entrar lá para assistir uma aula. Quem sabe eu também não viro síndico. Não, brincadeira, porque é muita coisa para uma pessoa só. Mas é show de bola. Eu vou recomendar e depois a gente vai falando mais, professor. Muito obrigado pela aula. Eu que te agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço para a gente divulgar um pouco mais, falar um pouco mais sobre o trabalho do síndico, um trabalho que tem crescido tanto e que é tão necessário e que muita gente não conhece. Então, obrigada por esse espaço, eu adorei estar aqui com você. Vale. Obrigado demais, professor. Até mais. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Mais um Never Reach Alone. Nunca almoço sozinho. E hoje com a professora Maílza aqui falando de síndico profissional, dando aquela aula. Se você quer saber mais um pouquinho do assunto, pode entrar em contato com ela. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e também vai subir para o YouTube amanhã. Então, pessoal, espero vocês semana que vem aqui no Never Reach Alone. Nunca almoço sozinho. Muito obrigado aí pela audiência. Tamo junto. Aquele abraço. Bom final de semana.